Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Cerca de 70 mil pessoas aguardando aí essa segunda dose, que já estão atrasadas para esse reforço. E nesse final de semana nós recebemos aqui cerca de 60 mil doses da Coronavac no estado. Cerca de 26 mil ficaram para a capital baiana, para Salvador. Então hoje a prefeitura já começa essa estratégia para a retomada dessa segunda dose da Coronavac. Notícias como essa que você escutou agora já se repetiram várias vezes desde o começo da vacinação no Brasil. As pessoas tomam a primeira dose da vacina, os estoques acabam. Então elas ficam sem previsão de completar o esquema vacinal. A gente tem visto, a gente tem relatado aqui na CNN essa mudança de postura do Ministério da Saúde, que há um tempo indicou que as prefeituras poderiam usar a segunda dose para antecipar a vacinação de outros grupos, e agora a gente vê uma falta de doses para continuar a vacinação. A gente segue para o sul do país, porque em Porto Alegre a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 foi suspensa por falta de imunizantes. Não é uma situação exclusiva da capital aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde aqui do estado, pelo menos 350 cidades também vivem essa situação. Em Salvador, a aplicação da segunda dose da Coronavac vai ser retomada hoje. Cerca de 70 mil pessoas estão com o reforço da vacina atrasado. Agora imagine só se você tivesse tomado uma primeira dose da Pfizer e depois de 3 meses, caso ela estivesse temporariamente esgotada, você pudesse receber uma segunda dose da AstraZeneca, a vacina fabricada pela Fiocruz, ou vice-versa. Essa é só uma das vantagens do que os especialistas chamam de esquema misto de vacinação, ou então intercambiabilidade das vacinas, que no fundo nada mais é do que misturar 2 vacinas diferentes na imunização, usando uma diferente em cada dose. Falando assim, parece até uma solução mágica para um país que, como o Brasil, sofre com a falta de imunizantes. Mas não é nada tão simples assim. Antes de sair juntando um imunizante com o outro, é necessário ver se eles funcionam mesmo juntos. E é isso que alguns pesquisadores estão testando ao redor do mundo. Um dos grandes estudos sobre o assunto saiu da Universidade de Oxford, onde nasceu também a vacina AstraZeneca, que a gente usa aqui no Brasil. Os pesquisadores testaram os efeitos da intercambiabilidade da Pfizer com a AstraZeneca em mais de 800 pessoas, para checar a segurança e a eficácia no resultado final. Os resultados foram bem promissores. O estudo comparou o nível de proteção contra a Covid-19 oferecida por 2 doses de vacina de tecnologias diferentes em relação a 2 doses do mesmo tipo de imunizante. 850 voluntários participaram, todos com 50 anos ou mais. As vacinas usadas no estudo foram a da AstraZeneca, que usa o vetor viral, e a da Pfizer, que usa o RNA mensageiro, aplicadas com um intervalo de 4 semanas. O resultado foi bom em todas as hipóteses testadas. Neste episódio do Item Mais, falamos sobre as vantagens, riscos e tudo o que se sabe até agora sobre a combinação de vacinas diferentes no esquema vacinal. Nessa primeira parte do episódio, nós conversamos com o Juarez Cunha. Ele é presidente da Associação Brasileira de Imunizações. Juarez, muito obrigada por nos atender. Seja bem-vindo ao Item Mais. Olá, Carol. É um prazer estar com vocês no Item Mais. Juarez, logo no início desse episódio, eu trouxe algumas vantagens com relação à intercambiabilidade das vacinas. Entre elas, por exemplo, caso você vá receber a segunda dose, se os estoques estiverem esgotados, seria uma vantagem você trocar a vacina. Quais são as outras vantagens que você pode enumerar para a gente? Existem outras vantagens? Uma das teorias e que tem se comprovado em alguns estudos é que quando utilizamos vacinas de plataformas diferentes, poderia acontecer uma potencialização da resposta imune. Então essa poderia também ser uma vantagem, né? Então, além da possibilidade de usarmos um outro produto na segunda dose, esse outro produto poderia elevar, vamos dizer, a eficácia protetora da vacina. Então, essa possibilidade de uso de uma outra vacina é bem interessante, né? De acordo com o que temos observado até o momento.
Quando você fala em plataformas, são as tecnologias para o desenvolvimento desses imunizantes. No caso das vacinas disponíveis aqui no Brasil, qual que seria então essa combinação interessante? O que nós temos de estudos já mostrando essa resposta é com a vacina AstraZeneca e a vacina Pfizer, né? Então, são estudos realizados na Europa, então no Reino Unido, na Espanha e na Alemanha, e tanto iniciando com AstraZeneca e terminando com Pfizer, ou iniciando com Pfizer e terminando com AstraZeneca, né? Então, esses estudos que já têm publicados, eles têm mostrado a segurança, né? Apesar que até tem sido observado um pouco mais de eventos adversos, mas a resposta protetora tem sido considerada bem interessante e melhor do que se fosse do mesmo produto. Infelizmente, ainda não temos estudos desse tipo com as vacinas que nós temos em uso no Brasil para todas elas. Então, por exemplo, a Coronavac, nós ainda não temos estudos que nos demonstrem isso. Por isso que vai ser importante, depois a gente vai comentar, a regra que a gente continua preconizando é que seja utilizado o mesmo produto na segunda dose. Então, essa é a recomendação do PNI e mesmo a recomendação das sociedades científicas. E a gente aqui falando das vantagens, Juarez, há algum risco nessa associação dos imunizantes? Algum estudo já apontou algum risco? Esses estudos que a gente já tem acesso, né, principalmente esse do Reino Unido, que iniciou com uma vacina e terminou com a outra, né, então iniciou com a AstraZeneca e terminou com a Pfizer, ou iniciou com Pfizer e terminou com a AstraZeneca, eles demonstraram um pouco mais de possibilidade desses eventos adversos usuais, que são os leves e moderados, né? Então, febre, mal-estar, dor no corpo, foi observado um percentual um pouco mais elevado do que quando utilizado do mesmo produto. Mas, fora isso, não foram observados outros efeitos colaterais que preocupassem. Juarez, só para a gente deixar muito claro as tecnologias que são utilizadas nos imunizantes que citamos, no caso da Pfizer e da AstraZeneca. Quais são essas tecnologias? Como é que esses imunizantes foram desenvolvidos? Bem, então eu acho que isso vale a pena também comentar um pouco, Carol, que são duas plataformas que a gente chama plataformas que foram desenvolvidas mais recentemente, né? Então, a AstraZeneca utiliza uma plataforma chamada de vetor viral e a vacina da Pfizer é uma das vacinas que utiliza uma plataforma genética que se diz de RNA mensageiro. Então, são tipos de vacinas que não se tinham utilizado até agora, né? Até são estudadas há mais tempo, mas não tinham sido ainda utilizadas em larga escala como estão sendo agora. Então, essas duas plataformas já se falava, né, nessa possibilidade de uma plataforma intensificar a resposta da outra, mas isso não é uma regra que a gente possa passar automaticamente para todas as outras vacinas disponíveis. Então, a gente precisa ter estudos científicos que nos demonstrem isso, tanto segurança quanto uma potencial melhora na eficácia. E aí entramos num ponto com relação às novas variantes do novo coronavírus, Juarez. Também não há ou há algum estudo que aponte se a eficácia do imunizante fica maior para as variantes, por exemplo, a variante originária da Índia ou a variante brasileira? Para isso, a intercambiabilidade ainda não nos mostra esses resultados. O que tem sido observado para todas as variantes, independente de qual delas, de todas essas que foram já detectadas, tu pode ter uma diminuição na eficácia. De todas as vacinas, nós temos uma diminuição na eficácia nas variantes. Uma diminuição pode ser mais importante com determinada variante do que com outra, né? Mas tem uma diminuição na eficácia. Agora, a intercambiabilidade, até o momento, ainda não foi demonstrado que seria uma solução para isso, né? Então, isso a gente ainda vai depender de mais estudos para poder responder. Mais cedo aqui na nossa conversa, você falou sobre a orientação do PNI com relação à utilização do mesmo imunizante, tanto na primeira quanto na segunda aplicação. No Rio de Janeiro, acompanhamos a necessidade do uso da vacina da Pfizer na aplicação da segunda dose para gestantes, aquelas gestantes que receberam o imunizante da AstraZeneca. A gente sabe algo sobre a segurança dessa intercambiabilidade para as gestantes? Não temos ainda essa informação. Os países que já têm
preconizado a intercambiabilidade, né, dessas vacinas que a gente colocou, que são AstraZeneca e Pfizer, né, são países que têm utilizado dessa possibilidade na falta de um produto, né, ou por outra situação, né, como estratégia de vacinação no país, mas não para as gestantes. Então, no nosso ponto de vista, é muito cedo ainda para a gente colocar essa possibilidade de vacinar gestante com segunda dose de um outro produto nesse momento, né? Não significa que a gente não pense que a vacinação da gestante é muito importante, porque sabemos que a gestante tem maior risco, né? Mas, nesse momento, nós achamos que é mais cauteloso aguardar, né, mais resultados dos estudos que têm acontecido, que em algum momento teremos também nessa condição, né, da intercambiabilidade em gestante, que é específico para isso, né? E provavelmente também, quando tivermos mais dados, o próprio Ministério da Saúde e as sociedades científicas vão se manifestar, como já tem acontecido em outras situações em outros países, mas não específico para gestante. Então, para a gestante, a nossa opinião é que não deve ser recomendado o esquema de intercambiabilidade, que deve terminar o esquema com aquela vacina que iniciou, então aquelas que receberam a vacina AstraZeneca, aguardar o parto e o puerpério e daí fazer a segunda dose, e as outras que estão iniciando a vacinação agora, não fazer vacinas de vetores virais, né, que é a AstraZeneca e a Janssen. Então, para as gestantes, a recomendação é fazer ou Coronavac ou Pfizer nos esquemas recomendados daquela própria vacina e fazendo a segunda dose da mesma vacina utilizada na primeira. Para a gente encerrar, Juarez, falar um pouquinho sobre o ineditismo ou não dessa medida. Intercambiabilidade, esse esquema misto, combinando vacinas de diferentes fabricantes, de diferentes tecnologias. Esse esquema já foi utilizado para outras doenças ou é algo inédito agora que estamos acompanhando com relação à Covid-19? Não, Carol, não é inédito. Essa é uma regra que nós utilizamos para outras vacinas, né? Eventualmente, quando tu não sabe qual foi o produtor da primeira dose ou está em falta o produto para fazer do mesmo laboratório produtor na segunda dose, a regra geral para as outras vacinas é utilizar aquela que está disponível. E já se imaginava que com essa gama de vacinas que teremos de Covid, por enquanto nós temos só 4, mas provavelmente teremos várias outras, e isso vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer, como já aconteceu no Brasil, de pessoas que receberam por erro, na aplicação, receberam por erro a vacina do outro laboratório produtor. Com a entrada de outras vacinas, né, então a gente tem muitas candidatas à vacina Covid para entrarem também no mercado, provavelmente isso vai acontecer até com maior frequência. Mas, como são vacinas novas, nós precisamos ter mais segurança na recomendação. Então, por isso que o Ministério da Saúde, nesse primeiro momento, naquelas pessoas que receberam por engano a segunda dose diferente da primeira, só está acompanhando, né, até termos algum respaldo científico para dizer, esse esquema que fez foi adequado, não, esse esquema não foi adequado, nós vamos ter que fazer uma terceira dose. Então, nós temos que ter muita cautela porque são produtos novos e os eventos adversos que a gente sabe que podem acontecer e acontecem com qualquer tipo de vacina, não só de vacina Covid, se eu utilizar qualquer esquema que não esteja respaldado na literatura ou na ciência, eu vou ter que me responsabilizar por aquelas alterações que podem acontecer, né? Então, acho que a gente precisa ter cautela nesse momento para fazer qualquer recomendação diferente do que o PNI está recomendando. Juarez, muito obrigada por tirar nossas dúvidas. Venha sempre ao Item Mais. Eu que agradeço, Carol. Foi um prazer ter falado contigo e com quem está nos escutando no Item Mais. Até um próximo episódio. Na segunda parte desse episódio, conversamos com o microbiologista Flávio Guimarães. Ele é pesquisador associado do Centro de Tecnologia de Vacinas da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Flávio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Oi, Carol. Eu que agradeço. Será um prazer a gente bater esse papo aqui. Bem, Flávio, é muito intuitivo a gente pensar que os imunizantes combinados devem ter alguma similaridade entre si. Mas as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer utilizam tecnologias diferentes. Qual que é a lógica dessa intercambiabilidade? Quais são os requisitos para escolher as vacinas que podem
ser combinadas? Então, essa é uma questão até um pouco, nos parece antinatural quando a gente pensa que tipo de associação que pode ser feita. Então, por exemplo, você pensa em associar a vacina da Pfizer e a vacina da AstraZeneca. Aí a gente lembra que são estratégias vacinais completamente diferentes. Mas o que é importante, o que deve ser semelhante, não é exatamente a estratégia vacinal. Uma é uma vacina de RNA mensageiro e a outra é uma vacina vetorial, né, que inclui o adenovírus. O que tem que ser igual entre as duas vacinas para que essa associação funcione é o antígeno que elas produzem, né? É o componente do SARS-CoV-2, ou seja, do vírus que causa a Covid-19, que tem nessas duas vacinas diferentes. E aí, nesse caso, o componente é idêntico, tanto na vacina de RNA mensageiro quanto na vacina de adenovírus. Então, por exemplo, a vacina de RNA mensageiro, né, que é a vacina da Pfizer, da Moderna, qual que é o componente principal dela? Ela tem, né, naquele RNA, a receita para a produção da proteína de superfície, da proteína spike, né, do coronavírus. Então, quando esse RNA mensageiro entra dentro de uma célula, né, depois que a pessoa é vacinada, o RNA está dentro de uma bolinha, né, de uma vesícula de lipídio, e esse RNA é transportado para dentro da célula da pessoa vacinada, e lá dentro esse RNA funciona como uma receita para que a célula produza a proteína S do coronavírus. No caso da AstraZeneca, qual que é o componente? Né? O componente que é vetorial, né, é o adenovírus, que é um vírus que não tem nada a ver com o coronavírus, mas através de um processo de engenharia genética foi inserido no genoma desse coronavírus o gene que codifica a mesma proteína S do coronavírus. Então, quando o adenovírus entra dentro das células de uma pessoa vacinada e produz a proteína do coronavírus contra a qual vai ser gerada a resposta imunológica, é a mesma proteína S. Então, esse é o segredo de se associar dois imunógenos ou duas vacinas completamente diferentes. As vacinas em si, né, são diferentes, mas o componente antigênico, ou seja, aquele componente contra o qual se gera a resposta imunológica para coronavírus, é o mesmo, é sempre a proteína S. Por isso a associação funciona. E a ordem de aplicação dessas vacinas interfere no resultado? Isso tem que ser definido empiricamente, ou seja, dentro do laboratório, fazendo estudo, ou no campo, né, que a gente diz. Então tem que ser testado. Por exemplo, hoje já se sabe que os adenovírus, eles são muito eficientes quando eles são dados no que a gente chama de reforço, ou seja, quando ele é a segunda dose, né? Para as vacinas de RNA mensageiro, tudo é muito novo, então a gente não sabe. Então é importante que sejam feitos estudos variando, né, colocando a vacina de RNA mensageiro como a primeira dose e os adenovírus como segunda dose, ou o contrário, os adenovírus como primeira dose e a vacina de RNA como segunda dose. E aí você avalia qual desses dois regimes, né, qual desses dois protocolos gera as melhores respostas protetivas, né, as melhores respostas vacinais. Hoje, o que se está se utilizando, a principal via de estudo é a utilização da vacina de RNA mensageiro na primeira dose e a vacina de adenovírus na segunda dose. Foi a que deu as melhores respostas em alguns dos estudos que estão sendo conduzidos ao longo do mundo. Então a gente está falando bastante aqui daquele estudo de Oxford, quando há uma combinação da AstraZeneca com a Pfizer. Há estudos, então, envolvendo outros tipos de imunizantes, com outras tecnologias de outros fabricantes? Sim, há. Talvez o mais divergente, não divergente, mas o que usa as estratégias mais diferentes na primeira e a segunda dose são exatamente esses dois, onde você usa uma vacina de RNA numa dose e a vacina de adenovírus na segunda dose, ou o inverso. Mas já há também outros estudos em curso utilizando, por exemplo, a vacina da Janssen e a vacina de Oxford, ou a vacina Sputnik e a vacina de Oxford, que são também estratégias heterólogas, uma vez que usa dois imunizantes diferentes, mas são mais próximos, né? Ambos são adenovírus. Então, esse tipo de estudo também já está sendo feito em outras partes do mundo, embora ainda sem resultados publicados. Os estudos de regime heterólogo que têm resultados publicados até o momento são exatamente esses, que envolvem as vacinas de RNA e as vacinas de vetor adenoviral. Flávia, até mês passado, a Anvisa se manifestou no sentido de não recomendar essa mistura de doses de diferentes fabricantes. Mas acompanhamos, por exemplo, alguns países adotando essa intercambiabilidade. É o caso, por exemplo, do Canadá e até mesmo o do Chile. Isso é uma tendência mundial? Isso pode mudar aqui no Brasil em breve? Eu acho que sim, Carol. E eu compreendo completamente a Anvisa. A Anvisa é um órgão muito sério e ele é baseado em evidência concreta. É uma linha de pensamento, é uma linha de conduta da Anvisa. Então, dificilmente a Anvisa permite a aplicação de um protocolo que não tenha dado científico publicado, dado científico apresentado.
Outras agências internacionais podem ter linhas de conduta diferentes, ou seja, você não precisa publicar os dados, mas você pode ter publicizado os dados, e se os dados tiverem sido revistos por pares, então esses dados são suficientes para subsidiar uma determinada decisão. Não conheço qual que é a linha de conduta, por exemplo, dos órgãos regulamentadores do Canadá para poder tomar essa decisão, mas a Anvisa tem essa linha de conduta e ela é muito clara. Então, até um mês atrás, por exemplo, não havia ainda a publicação dos dados do primeiro estudo britânico. Foi o primeiro que teve dados publicados, e foi um estudo só que publicou dados do que a gente chama de fase 1 e fase 2, ou seja, principalmente voltado para a segurança, onde eles mostraram que a associação das doses heterólogas Pfizer e AstraZeneca não traz efeitos adversos adicionais ou mais graves ao paciente. Então, isso pode ser suficiente para subsidiar uma decisão de um órgão como a Anvisa, por exemplo. Então, eu acredito que essa tendência pode mudar da aprovação desse tipo de estudo. Agora, se você me perguntar, por exemplo, Carol, em relação à Coronavac? A Coronavac e um outro antígeno que a gente tem no Brasil, e Pfizer ou AstraZeneca, é possível? Eu já acho mais difícil. Primeiro, porque a gente não tem notícias de estudos dessa natureza sendo conduzidos. E segundo, porque aí a gente já tem uma diferença naquela primeira parte da nossa conversa. A Coronavac, ela usa o vírus morto, Não é igual o AstraZeneca ou a Pfizer, que usa a proteína S, a proteína spike do coronavírus como alvo vacinal. O alvo vacinal, no caso da Coronavac, ela inclui a spike, porque ela está presente no vírus morto, mas inclui outras proteínas virais que estão lá presentes também. E isso pode alterar a resposta imune. E isso pode, então, dificultar o uso combinado de uma vacina diferente, como a Coronavac e AstraZeneca ou Pfizer, por exemplo. Flávio, você traz para a gente algumas ressalvas com relação aos imunizantes, às tecnologias que foram utilizadas para a fabricação dessas vacinas. Qual que é o tipo de cuidado, recomendação para a intercambiabilidade dos imunizantes, além desses cuidados que você já destacou durante a nossa conversa? Eu acho que o principal cuidado, e esse cuidado ele vale para todos nós, a tomada da decisão ela deve ser baseada em dados concretos. Então, por mais às vezes óbvio que apareça uma determinada associação, por exemplo, antes mesmo da gente ver os resultados da Pfizer combinado com a AstraZeneca, me parecia óbvio, me parecia claro que era uma possibilidade concreta de que isso pudesse funcionar. Como a gente conversou no início, são os dois, as vacinas, embora tenham estratégias diferentes, elas geram o mesmo antígeno e contra a qual vai ser produzida a resposta imunológica, sempre contra a proteína S, sendo produzida por essas duas estratégias. Já a Coronavac é um outro tipo de antígeno, então me parece menos possível ou menos óbvio que a associação heteróloga vai funcionar. Então, eu diria que o primeiro ponto que deve ser baseado a tomada de decisão são em dados concretos desses estudos e que exista uma lógica da combinação desses diferentes antígenos. Então, eles têm que ter, vamos dizer assim, componentes em comum para que ele tenha a mínima chance de dar certo. É por isso que eu acho, por exemplo, e eu digo eu acho porque eu não tenho essa informação, mas essa é uma possibilidade para explicar por que a gente ainda não tem nenhum estudo sendo conduzido da associação heteróloga entre uma vacina tão diversa como a Coronavac com outra vacina como a AstraZeneca ou Pfizer. Flávio, muito obrigada por essa conversa, uma conversa objetiva e muito clara. O assunto ficou bem mais fácil agora. Obrigada. Eu que agradeço, Carol, e estou à disposição para a gente conversar sempre que for necessário. E assim a gente encerra o Item Mais de hoje. E sempre vale lembrar, Vacine-se. É a nossa luta contra a Covid-19. Até uma próxima. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Ilhéu. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.